O sol mal despontava e já iluminava as vielas estreitas do Vidigal, revelando a dura realidade de quem acorda antes do amanhecer. Maria Clara ajoelhou-se no chão frio de cimento, apertando as mãos calejadas em uma prece fervorosa. As paredes de tijolo aparente pareciam sussurrar as dores de uma vida de privações. Mas a fé em Deus sustentava o seu espírito cansado. Ela sabia que o dia seria longo, repleto de suor, costurando roupas para mulheres que jamais conheceriam a fome ou o desespero de contar moedas para comprar o pão de cada dia e alimentar um filho inocente. O pequeno Léo remexeu-se no colchão fino e desgastado, murmurando algo ininteligível durante o sono profundo. Aquele menino de apenas 5 anos era o único tesouro verdadeiro de Maria, a âncora que a impedia de afundar no mar das amarguras diárias e das injustiças. Ela aproximou-se devagar, beijando a testa quente do filho com uma ternura infinita que contrastava com a dureza do seu cotidiano exaustivo. Trabalhando exaustivamente como faxineira e costureira, o salário mínimo que recebia mal cobria as despesas básicas da casa, tornando cada refeição um verdadeiro milagre conquistado com lágrimas, suor e muita humilhação. A paz daquela manhã humilde foi abruptamente estilhaçada quando o carteiro bateu à porta de madeira apodrecida, entregando um envelope pardo com o selo do tribunal. As mãos de Maria Clara tremeram incontrolavelmente ao abrir o documento oficial, sentindo um frio cortante paralisar o seu coração já castigado. Eram as palavras cruéis de Eduardo, o homem que um dia prometeu amá-la diante do altar sagrado, mas que agora exigia a guarda exclusiva do pequeno Léo. Ele argumentava, com uma frieza assustadora e calculista, que a pobreza extrema da mãe seria um ambiente completamente inadequado para a criança. As lágrimas quentes e salgadas rolaram ininterruptamente pelo rosto pálido da mulher, manchando o papel timbrado que ameaçava destruir o resto do seu mundo. Como Eduardo tinha a coragem de usar a miséria, que ele mesmo ajudou a agravar quando a abandonou, como uma arma letal contra ela. A imagem da traição dolorosa, quando ele a trocou pelos luxos da arrogante Valéria, ressurgiu na sua mente como um pesadelo sufocante. A dor da rejeição era imensa. Mas o medo absurdo de perder o próprio filho para pessoas tão vazias e cruéis rasgava a sua alma em 1000 pedaços, através da pequena janela enferrujada. Maria Clara olhou para o alto do morro, onde o imponente Cristo Redentor abria os braços sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ela secou o rosto com as costas das mãos ásperas, transformando o pranto angustiado em uma determinação feroz que apenas uma mãe desesperada poderia conhecer. Prometeu a si mesma e aos céus que enfrentaria qualquer tribunal, qualquer juiz corrompido ou humilhação pública, para proteger o menino que carregou no ventre. Eles poderiam zombar da sua conta bancária vazia, mas jamais subestimariam a força de um amor materno incondicional. Com o coração ainda acelerado pela angústia da notificação judicial, Maria Clara preparou uma xícara de café ralo e um pedaço de pão amanhecido para o pequeno Léo. O menino acordou esfregando os olhinhos sonolentos, completamente alheio à tempestade que se formava no horizonte sombrio da vida de ambos. Ele sorriu docemente para a mãe, iluminando aquele barraco escuro com a inocência pura que ela lutava diariamente para preservar, engolindo o choro e disfarçando o medo constante. Ela vestiu o garoto com roupas usadas, mas impecavelmente limpas e passadas, preparando-se para mais uma jornada exaustiva de trabalho pesado. A descida pelas escadarias íngremes e irregulares do morro era um ritual doloroso que evidenciava as profundas cicatrizes sociais da cidade maravilhosa. Enquanto caminhava de mãos dadas com o filho, Maria observava as mansões luxuosas lá embaixo, no Leblon, onde trabalharia esfregando o chão de mármore brilhante. Aquele abismo que separava o seu mundo de miséria da ostentação dos ricos parecia uma muralha intransponível, uma punição injusta para quem sempre agiu com honestidade. No entanto, ela nunca nutriu inveja do dinheiro alheio, desejando apenas o essencial para que Léo pudesse crescer com dignidade e com um futuro promissor. Ao chegar à residência dos seus patrões abastados,
A realidade cruel do preconceito a atingiu como um tapa no rosto, lembrando-a do seu lugar na sociedade. A patroa, uma mulher superficial e coberta de joias reluzentes, exigiu que ela entrasse pelos fundos, como se a pobreza fosse uma doença contagiosa e perigosa. Durante horas a fio, Maria esfregou cada azulejo, suportando ordens ríspidas e olhares de desprezo que feriam o seu orgulho silencioso. Cada humilhação era engolida em seco, convertida em força silenciosa, pois o pensamento no processo de Eduardo a obrigava a lutar por cada centavo miserável. Quando a noite caiu, trazendo uma brisa úmida e fria do mar, Maria retornou ao seu humilde lar no alto da comunidade, sentindo as pernas pesarem toneladas. O descanso, porém, era um luxo inatingível, pois a velha máquina de costura a aguardava no canto do quarto iluminado por uma lâmpada fraca. Ela sentou-se na cadeira de palha rangente e começou a unir os tecidos, furando os dedos cansados repetidas vezes com a agulha impiedosa. O som rítmico da máquina preenchia o silêncio da madrugada, acompanhando as lágrimas furtivas que teimavam em cair sobre os vestidos encomendados pelas madames. Antes de finalmente fechar os olhos exaustos, Maria deitou-se ao lado de Léo, envolvendo o corpo frágil da criança em um abraço protetor e cheio de amor. Ela suplicou a Deus que lhe desse sabedoria e coragem para enfrentar o tribunal implacável que se aproximava rapidamente no calendário. Sabia que a justiça dos homens costumava ser cega para a virtude e os sentimentos, favorecendo cruelmente o peso do ouro e a influência dos poderosos. Mas, no fundo da sua alma ferida, ela acreditava que a verdadeira justiça divina nunca falha e que o amor materno sempre triunfaria. A memória do dia em que Maria Clara e Eduardo trocaram alianças na modesta igreja do bairro ainda latejava como ferida aberta. Ele era um jovem sonhador da classe média baixa, jurando amor eterno e proteção diante do altar sagrado. O sorriso de Eduardo parecia sincero, iluminando as dificuldades financeiras que enfrentavam no início da vida a dois. Contudo, a ambição desmedida logo começou a envenenar a alma do marido, transformando o homem afetuoso em um estranho obcecado por status social. O amor puro que Maria oferecia já não era suficiente para saciar a terrível ganância do seu coração corrompido. A traição não aconteceu de forma silenciosa, mas sim com a brutalidade de um golpe desferido pelas costas. Eduardo conheceu Valéria, uma herdeira arrogante de uma construtora milionária. Durante um evento de negócios, a atração pela riqueza e pelo poder foi imediata, cegando-o completamente para a família que havia construído com tanto sacrifício. Sem qualquer remorso, ele arrumou as malas em uma noite chuvosa, deixando Maria Clara grávida e chorando copiosamente no chão da sala. As promessas matrimoniais foram descartadas como lixo, trocadas pelos jantares luxuosos e viagens internacionais, bancados pelo dinheiro da nova esposa, que o comprou facilmente. O som brusco de passos pesados ecoando na viela trouxe Maria Clara de volta à dura realidade do presente sombrio. Antes que pudesse reagir, a porta de madeira fina foi empurrada com violência, revelando a figura prepotente de Eduardo, vestindo um terno de grife perfeitamente alinhado e sapatos brilhantes. Ele parecia uma entidade alienígena naquele ambiente marcado pela extrema pobreza. O olhar dele varreu o pequeno cômodo com um nojo indisfarçável, parando finalmente no rosto cansado e assustado da ex-mulher. O ar no barraco tornou-se subitamente rarefeito, anunciando uma terrível tempestade de humilhações impiedosas que rasgariam a sua alma. Você realmente acha que pode criar o meu filho neste chiqueiro imundo? Maria disparou Eduardo, com a voz carregada de veneno letal. Ele caminhou lentamente pelo espaço apertado, chutando com desdém um carrinho de plástico que pertencia ao pequeno Léo. As palavras saíam da sua boca como navalhas afiadas, desenhadas para ferir a dignidade de quem não tinha como se defender das agressões verbais. Ele fez questão de ressaltar a vida de luxo e oportunidades que Valéria poderia proporcionar, esmagando a autoestima da humilde costureira sob o peso cruel das suas contas bancárias infinitas
e prepotência infinita. Maria Clara engoliu as lágrimas amargas que ameaçavam transbordar, recusando-se a demonstrar qualquer fraqueza diante do homem que destruiu o seu coração. Ela ergueu o queixo com uma dignidade surpreendente, plantando os pés firmemente no chão de cimento frio, como uma árvore de raízes profundas. A raiva justa começou a substituir o medo inicial, aquecendo o sangue que corria pelas suas veias cansadas de tanto trabalho árduo. Ela não permitiria que aquele covarde engravatado invadisse o seu santuário de pobreza honrada para ditar as regras sobre o destino da criança que ele mesmo abandonou sem olhar para trás. O meu filho pode não ter roupas de grife ou um quarto repleto de brinquedos caros, mas ele tem o amor de uma mãe, respondeu Maria, com a voz firme e inabalável. Ela olhou diretamente nos olhos frios de Eduardo, desafiando a arrogância que ele exalava por todos os poros da pele bem cuidada. O dinheiro de Valéria poderia comprar as melhores escolas do Rio de Janeiro, mas jamais compraria o afeto genuíno e os princípios morais que forjam o caráter. A riqueza deles era estéril, vazia de sentimentos autênticos, de empatia e da verdadeira graça de Deus. O riso sarcástico de Eduardo ecoou pelas paredes descascadas, soando como um insulto terrível aos ouvidos da pobre mulher batalhadora. Ele aproximou-se dela com uma expressão de ódio, apontando o dedo acusador bem próximo ao rosto marcado pelo cansaço extremo das madrugadas de trabalho. O juiz Machado já estava no bolso da poderosa família de Valéria. Alertou ele em tom de ameaça, sussurrada. E a miséria de Maria seria a corda que a enforcaria. O sistema jurídico, moldado para proteger os privilégios dos ricos, esmagaria a humilde costureira sem a menor piedade e sem chances de uma defesa justa. Reunindo a força que restava no seu corpo frágil, Maria Clara apontou para a porta aberta, exigindo que o intruso desaparecesse imediatamente da sua vida. A fúria silenciosa nos olhos dela era tão intensa que até mesmo Eduardo recuou um passo, intimidado pela coragem inesperada da mãe, encurralada pela injustiça. Ela declarou que preferia morrer lutando nos tribunais a entregar o filho para ser criado por pessoas sem caráter e sem alma. A dignidade de uma mulher pobre, forjada na fornalha do sofrimento diário, revelou-se muito mais imponente do que o terno italiano caríssimo que ele usava orgulhosamente. Eduardo virou as costas e saiu pisando duro, prometendo que a destruiria completamente na audiência marcada para a semana seguinte. O som dos passos dele descendo o morro foi substituído pelo silêncio angustiante que voltou a reinar no interior do pequeno barraco humilde. Maria Clara desabou na cadeira de palha, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto deixava as lágrimas reprimidas finalmente lavarem o seu desespero oculto. O pequeno Léo acordou assustado com o barulho da discussão, chamando pela mãe com uma voz sonolenta e cheia de medo das sombras que pareciam engolir o único refúgio seguro da família. Ela correu para abraçar o filho, apertando o corpinho quente contra o seu peito, que ainda arfava, descompassado pelo confronto terrível. Cantou baixinho uma canção de ninar antiga, embalando a criança até que o sono profundo o levasse de volta ao mundo dos sonhos inocentes. Olhando novamente pela janela para o Cristo Redentor iluminado na noite escura, Maria Clara renovou a sua promessa de luta incansável contra a injustiça. As trevas da ganância de Eduardo e Valéria poderiam tentar sufocá-la impiedosamente, mas a luz da verdade divina e do seu amor imenso encontrariam uma forma de brilhar intensamente. A manhã seguinte chegou implacável, cobrando de Maria Clara as energias que o choro da noite anterior havia drenado sem piedade. O cheiro de café passado pelo pano encardido misturava-se ao aroma úmido da terra do morro, anunciando o início de mais uma batalha diária. Ela precisava organizar os parcos documentos que possuía para levar ao defensor público, o único advogado que a sua pobreza permitia acessar. As mãos trêmulas alisavam as certidões amassadas e os comprovantes de renda miseráveis, que pareciam zombar da sua capacidade de sustentar e proteger o filho que tanto amava e precisava defender. Dona Lourdes, uma vizinha idosa e bondosa que conhecia as dores de criar filhos na favela, bateu à porta trazendo um prato de bolo de fubá. O rosto enrugado da senhora
carregava uma sabedoria moldada pelo sofrimento constante. E o seu sorriso acolhedor foi um alento para o coração despedaçado de Maria. Lourdes sentou-se na velha cadeira de madeira, ouvindo com paciência e empatia o relato angustiado sobre a visita ameaçadora do ex-marido cruel. As palavras de conforto da vizinha soaram como um bálsamo curativo, lembrando Maria de que a solidariedade dos pobres costuma ser a maior riqueza da comunidade. Minha filha, o dinheiro pode comprar os juízes e as roupas bonitas, mas não compra a paz de espírito e o perdão de Deus, disse Lourdes, segurando as mãos de Maria. A velha senhora relatou histórias de outras mães do Vidigal que enfrentaram o sistema opressor e conseguiram vencer através da perseverança e da fé inabalável. Ela aconselhou a costureira a não baixar a cabeça diante da arrogância de Eduardo, pois o medo era a principal arma que os ricos usavam para dominar os oprimidos. Aquelas palavras simples reacenderam a centelha de esperança que vacilava no peito da jovem mãe, deixando o pequeno Léo aos cuidados da vizinha amorosa. Maria Clara iniciou a longa descida em direção ao centro caótico da cidade do Rio de Janeiro. O ônibus superlotado e abafado refletia a rotina exaustiva da classe trabalhadora. Pessoas invisíveis que sustentavam as engrenagens de uma sociedade profundamente desigual e injusta. Durante o trajeto sacolejante, ela observava as vitrines de luxo de Copacabana com uma indiferença profunda, pois nada daquilo tinha valor comparado ao sorriso puro do seu filho. A sua mente ensaiava incessantemente as palavras que diria ao advogado, buscando transmitir toda a urgência do seu amor materno. O prédio da Defensoria Pública era um labirinto de corredores cheios, abarrotados de rostos cansados e desesperançados, que aguardavam horas por um pequeno fragmento de justiça. Maria Clara apertava a sua pasta de plástico contra o peito, sentindo o peso da burocracia estatal esmagar as suas esperanças a cada minuto que passava lentamente. O calor insuportável na sala de espera sem ventilação era agravado pelo choro de crianças e murmúrios de lamúrias que ecoavam pelas paredes descascadas do edifício. Ela rezou um terço inteiro em silêncio, pedindo aos céus que colocassem um homem justo para analisar o seu caso desesperador. Finalmente chamada, ela entrou no pequeno gabinete, onde o Dr. Carlos, um advogado jovem e sobrecarregado de processos, a recebeu com um olhar exausto. Ele folheou rapidamente os documentos de Maria, suspirando pesadamente ao constatar a influência e o poder econômico do escritório contratado pelo ex-marido rico e prepotente. O defensor explicou com uma franqueza dolorosa que a disparidade financeira pesaria fortemente contra ela na avaliação do juiz Machado, conhecido pela sua parcialidade elitista. Ouvir aquela confirmação cruel das próprias autoridades judiciais fez o chão de Maria Clara desaparecer, lançando-a num poço profundo de angústia e incerteza cruel. Mas ele nos abandonou na miséria. Doutor, ele trocou o próprio sangue por uma mulher rica que o comprou com jantares e viagens, implorou Maria, com a voz embargada. Ela descreveu detalhadamente as madrugadas em claro na máquina de costura, as faxinas humilhantes e cada gota de suor derramada para garantir que o prato do filho nunca estivesse vazio. O advogado ouviu atentamente, comovido pela dignidade inabalável daquela mulher franzina que carregava o peso do mundo nos ombros cansados e feridos. Ele prometeu fazer o seu melhor na defesa, embora não pudesse garantir milagres contra um sistema legal corrompido. Ao sair do prédio governamental, o sol da tarde já castigava as calçadas de pedra portuguesa do centro histórico com uma intensidade escaldante e impiedosa. Sentindo uma necessidade profunda de conforto espiritual, Maria caminhou até a majestosa Igreja da Candelária, buscando refúgio na penumbra fresca e silenciosa do templo sagrado. A grandiosidade da arquitetura contrastava com a pequenez dos seus problemas terrenos, lembrando-a da infinita misericórdia divina que guiava os passos dos humildes e injustiçados. Ela acendeu uma vela tremeluzente no altar de Nossa Senhora, depositando ali todas as suas lágrimas e aflições em uma prece silenciosa e desesperada. Ajoelhada no banco de madeira polida,
Ela pediu perdão pelos momentos em que duvidou da bondade da vida, suplicando por um milagre que salvasse a sua família. A imagem serena da Virgem Maria parecia olhar diretamente para os seus olhos marejados, transmitindo uma paz celestial que acalmou as batidas aceleradas do seu coração angustiado. Ela não pediu riqueza, vingança ou a destruição de Eduardo, mas apenas a sabedoria e a força necessárias para proteger a inocência do seu pequeno menino. A fé inabalável era o único escudo que possuía contra os ataques cruéis de uma sociedade movida pelo dinheiro. A viagem de volta para o Morro do Vidigal foi marcada por uma determinação renovada e uma serenidade que surpreendeu a própria Maria Clara. A brisa fresca do final da tarde soprou através da janela aberta do ônibus, secando os últimos vestígios de tristeza que ainda marcavam o seu rosto pálido. Ao subir as escadarias irregulares da comunidade, os cumprimentos amigáveis dos vizinhos reafirmaram o sentimento de pertencimento e solidariedade que a riqueza fria do Leblon jamais poderia comprar. Ela sabia que os dias seguintes seriam um verdadeiro inferno, mas estava pronta para caminhar sobre as chamas ardentes. Ao abrir a porta do seu humilde barraco, o abraço apertado do pequeno Léo, que correu para recebê-la com um sorriso largo, foi a sua maior recompensa. O cheiro de bolo de fubá ainda pairava no ar, uma lembrança doce da bondade de Dona Lourdes em meio a tanta maldade e provações severas. Maria pegou o filho no colo, sentindo o calor do amor genuíno que preenchia cada canto escuro daquela casa pobre e desprovida de bens materiais. O ex-marido poderia possuir o mundo inteiro, mas ela possuía o universo inteiro concentrado no abraço daquela criança inocente. A noite caiu suavemente sobre a cidade do Rio de Janeiro, cobrindo com um manto estrelado tanto as favelas carentes quanto as mansões luxuosas da Zona Sul. Maria Clara sentou-se novamente diante da velha máquina de costura, pronta para transformar o seu suor em sustento honesto e digno para a sua pequena família. O barulho rítmico do motor preencheu o silêncio, não mais como um lamento fúnebre, mas como um hino de resistência contra as atrocidades do mundo cruel. A guerra pela guarda de Léo estava apenas começando, mas a mãe lutadora jamais recuaria ou aceitaria a terrível derrota. A muitos quilômetros de distância da dura realidade do Vidigal, o silêncio fúnebre dominava os corredores de mármore da imponente mansão dos Villanova no Leblon. O cheiro de medicamentos caros misturava-se ao aroma das orquídeas raras que enfeitavam a vasta biblioteca de carvalho escuro. Na espaçosa suíte master, deitado sob lençóis de seda pura, repousava Dom Henrique Villanova, o poderoso patriarca de um império bilionário de café e mineração. O seu rosto, outrora temido e respeitado em todo o país, agora exibia a palidez cadavérica e as rugas profundas de uma vida marcada pelo sucesso financeiro e pela tragédia pessoal. O barulho rítmico e constante dos monitores cardíacos era a única prova de que o velho bilionário ainda lutava ferozmente contra a morte iminente. Dom Henrique possuía uma fortuna incalculável, capaz de comprar governos e influenciar leis. Mas todo o seu dinheiro não conseguia aliviar a dor que esmagava a sua alma há décadas. O sequestro brutal da sua única filha e o subsequente desaparecimento da sua neta recém-nascida deixaram um vazio impreenchível no coração do patriarca. Ele passara os últimos 30 anos gastando fortunas em investigações infrutíferas, movido apenas pela esperança de encontrar a herdeira legítima do seu vasto império. A pesada porta de madeira maciça abriu-se com um rangido suave, permitindo a entrada do advogado Ricardo, o braço direito e o confidente mais leal de Dom Henrique. Ricardo carregava uma maleta de couro escuro e um semblante marcado pela urgência absoluta de quem carrega o peso do mundo nas mãos. Ele aproximou-se cautelosamente da cama suntuosa, observando com imensa tristeza a fragilidade do homem, que sempre fora a sua maior referência de poder e determinação inabalável. O advogado sabia que os dias do patriarca estavam contados e que aquela poderia ser a última oportunidade de lhe trazer alguma paz. Dom Henrique, o senhor precisa reunir as suas últimas forças e ouvir com muita atenção
o que eu acabei de descobrir. Sussurrou Ricardo, com a voz embargada pela emoção e pela expectativa pulsante. Os olhos turvos do velho abriram-se lentamente, focando com extrema dificuldade no rosto do seu fiel escudeiro de tantas batalhas empresariais e pessoais. O advogado abriu a maleta com mãos trêmulas e retirou um pequeno embrulho de veludo negro, que parecia guardar o maior segredo do universo. A respiração do doente tornou-se subitamente ofegante, pressentindo que algo grandioso estava prestes a ser revelado naquele quarto luxuoso. Com um gesto reverente, Ricardo desdobrou o tecido macio sobre a cama, revelando um delicado colar de ouro maciço com um pingente, em formato de cruz, cravejado de pequenos diamantes. Dom Henrique tentou erguer a mão trêmula, enquanto as lágrimas quentes e silenciosas começaram a escorrer pelas suas bochechas, encovadas e manchadas pela idade avançada. A joia brilhava intensamente sob a luz amarelada do abajur, trazendo à tona as memórias dolorosas do dia do batizado da sua neta desaparecida, quando ele próprio havia colocado aquele mesmo crucifixo no pescoço da inocente criança. O seu coração falhou uma batida compassada. O advogado relatou rapidamente a investigação exaustiva que o levou até um antigo orfanato desativado nos subúrbios esquecidos e poeirentos da cidade do Rio de Janeiro. Uma freira idosa, que estava nos seus últimos dias de vida num asilo de caridade, decidiu aliviar a própria consciência e confessou a verdade oculta por décadas. Ela guardara o colar sagrado de uma bebê abandonada, anonimamente na porta da instituição religiosa, numa noite de tempestade terrível. A criança cresceu sob os cuidados das irmãs carmelitas, recebendo o nome de Maria Clara. Uma menina doce que se tornou uma mulher batalhadora e incrivelmente honesta. Nós finalmente a encontramos. Meu amigo, a sua neta está viva e mora numa comunidade humilde da Zona Sul, confirmou Ricardo, segurando firmemente as mãos geladas do patriarca debilitado. O detetive particular contratado pelo escritório conseguiu rastrear os registros civis e antigos contratos de trabalho da jovem costureira Maria Clara. As informações detalhavam uma vida de extrema pobreza, sofrimento constante e humilhações. Um contraste chocante com a riqueza obscena que lhe pertencia por direito de sangue. A herdeira de bilhões sobrevivia com um salário mínimo miserável, lutando ferozmente para sustentar o seu filho. O peito de Dom Henrique subia e descia com uma rapidez alarmante, misturando a alegria indescritível da descoberta com a revolta profunda pelas injustiças que a sua neta havia suportado sozinha. Ricardo, no entanto, não trouxe apenas boas notícias, pois a urgência do momento exigia uma ação drástica e imediata por parte da poderosa família Villanova. O advogado revelou que Maria Clara estava prestes a enfrentar um tribunal impiedoso em poucos dias, onde o ex-marido inescrupuloso e a nova esposa milionária tentariam roubar a guarda do pequeno Léo. Eles usavam a miséria da jovem como a principal arma legal. Ao ouvir a menção ao bisneto, que sequer sabia existir, e à crueldade do homem que tentava destruir a sua família, o velho bilionário encontrou uma força sobrenatural. Os olhos de Dom Henrique, antes opacos e sem vida, agora brilhavam com a fúria implacável de um leão ferido que se prepara para defender as suas crias desamparadas. Ele ordenou a Ricardo, com uma voz rouca e surpreendentemente firme, que mobilizasse imediatamente a melhor equipe de geneticistas do país para confirmar o parentesco inquestionável através de exames de DNA. Não havia mais tempo a perder com burocracias inúteis e demoradas. Prepare os melhores advogados do nosso escritório. Convoque a imprensa e faça o que for necessário para garantir que essa injustiça não aconteça no tribunal, exigiu o patriarca com veemência. O relógio corria contra eles de forma impiedosa, e a saúde frágil de Dom Henrique poderia ceder a qualquer instante antes do desfecho final dessa tragédia familiar. Ele estava determinado a usar cada centavo da sua imensa fortuna para esmagar o ex-marido ganancioso e o juiz corrupto que ousassem humilhar o sangue do seu sangue. A verdadeira justiça seria feita, não pelos homens, mas pela força esmagadora da verdade.
Naquela mesma madrugada fria, investigadores discretos da equipe de Ricardo foram enviados aos arredores do barraco de Maria Clara, na comunidade do Vidigal. Eles precisavam recolher amostras de DNA sem alertar a jovem costureira ou causar qualquer pânico desnecessário antes da confirmação absoluta dos laços consanguíneos. Fios de cabelo encontrados numa escova velha descartada e um copo de plástico usado pelo pequeno Léo foram cuidadosamente armazenados em recipientes esterilizados. O material biológico foi transportado sob forte esquema de segurança para um laboratório particular de altíssima tecnologia, onde técnicos trabalharam incessantemente durante horas a fio para obter um resultado rápido. Enquanto os cientistas analisavam as amostras cruciais, Dom Henrique recusou-se a dormir, mantendo os olhos fixos na cruz de ouro brilhante repousada sobre o seu peito ofegante. Ele conversava silenciosamente com a filha falecida, pedindo perdão por não ter conseguido protegê-la no passado, mas prometendo que salvaria a sua neta das garras da maldade humana. A mansão mergulhou numa atmosfera de tensão elétrica, com criados e enfermeiras sussurrando pelos cantos sobre a súbita e assustadora melhora do estado de ânimo do seu temido patrão. A proximidade da verdade funcionava como um elixir mágico que retardava a morte iminente. O sol já brilhava alto no céu do Rio de Janeiro quando o telefone celular do advogado Ricardo tocou com um som estridente, rompendo o silêncio denso da biblioteca luxuosa. O diretor do laboratório genético ligou pessoalmente para transmitir o resultado final dos exames de DNA altamente complexos e minuciosos que haviam sido solicitados com extrema urgência. O coração de Ricardo disparou violentamente ao escutar as palavras do cientista do outro lado da linha telefônica, confirmando cientificamente o que o crucifixo de ouro já havia anunciado. A compatibilidade genética entre Dom Henrique e Maria Clara era de 100%, com o laudo oficial em mãos, assinado pelos maiores especialistas do país. Ricardo correu pelas escadarias de mármore como um homem jovem, esquecendo a própria idade e o cansaço acumulado. Ele irrompeu no quarto do patriarca com um sorriso largo e triunfante, exibindo os papéis que mudariam para sempre o destino da humilde moradora do Morro do Vidigal. As lágrimas voltaram a banhar o rosto do velho bilionário ao confirmar que a herdeira do Império Villanova estava finalmente encontrada após 30 anos de agonia severa. A dor da perda transformou-se instantaneamente numa urgência implacável de fazer justiça e reparação. Hoje mesmo, o Senhor fará um novo testamento, passando todo o império, as fazendas, as minas e as contas bancárias, para o nome de Maria Clara, declarou o advogado emocionado. Dom Henrique concordou com um leve aceno de cabeça, instruindo Ricardo a manter o segredo absoluto até o dia da audiência fatídica, que decidiria o destino do pequeno Léo. Ele não queria apenas devolver a riqueza à sua neta, mas sim destruir publicamente a arrogância daqueles que tentaram esmagá-la usando o peso do dinheiro. O tribunal seria o palco perfeito para a maior reviravolta que a sociedade já presenciara. Enquanto o documento de sucessão multibilionária era redigido com cuidado meticuloso nos escritórios luxuosos da empresa, Maria Clara continuava a sua rotina de suor e lágrimas na favela. Ela não fazia a menor ideia de que a sua vida de miséria estava prestes a acabar, e que o seu sangue carregava o peso de uma das maiores fortunas da América Latina. As forças do destino começavam a alinhar-se num choque inevitável e violento entre a arrogância prepotente de Eduardo e o poder esmagador do Império Villanova. O Tribunal de Família se preparava para julgar uma mulher falsamente pobre, apoiado nos travesseiros macios. Henrique sentiu uma paz espiritual que não experimentava desde os dias felizes da sua juventude dourada e distante. Ele sabia que o seu corpo enfraquecido não resistiria por muito tempo, mas o seu espírito permaneceria firme até que a sua neta ocupasse o lugar de direito no topo do mundo. A iminente batalha jurídica não seria apenas por uma guarda infantil, mas por toda a honra e a dignidade de uma linhagem poderosa e abençoada por Deus. A justiça divina caminhava a passos largos em direção ao coração egoísta de todos os opressores.
Ricardo guardou os documentos milionários numa pasta blindada, preparando o arsenal jurídico perfeito, que seria detonado no exato momento em que o juiz corrupto tentasse condenar Maria Clara. A tempestade perfeita estava formada e prestes a desabar sobre as cabeças daqueles que ousaram zombar do sofrimento e da pobreza de uma mãe leal e puramente inocente. O silêncio sepulcral que antecede o trovão pairava sobre a cidade maravilhosa, enquanto o relógio marcava as horas finais antes do grande e decisivo embate nos tribunais implacáveis. A herdeira do Império Villanova logo deixaria de ser uma simples e invisível costureira. Na escuridão daquela noite derradeira, o brilho frio do crucifixo de ouro refletia a esperança inquebrável que unia silenciosamente o topo do Leblon ao alto do morro do Vidigal. Dois mundos opostos, divididos pela brutalidade da desigualdade social e pelo abismo do esquecimento, estavam prestes a colidir de forma espetacular sob os olhos atônitos da lei corrompida. Dom Henrique fechou os olhos pesados, rezando fervorosamente para que a sua neta fosse forte o suficiente para suportar a última provação antes da glória absoluta. O sol nasceria em poucas horas, iluminando o dia que alteraria para sempre as suas vidas. Enquanto isso, na humilde moradia de tijolos expostos, Maria Clara passava cuidadosamente a única roupa social que possuía para comparecer ao tribunal de família na manhã seguinte. As suas mãos tremiam levemente de ansiedade, mas o amor pelo filho Léo a impedia de desabar sob a pressão asfixiante do medo e da crueldade implacável de Eduardo. Ela dobrou as peças com um zelo quase religioso, pedindo proteção divina contra os lobos engravatados que tentariam arrancar a sua criança sem qualquer compaixão ou empatia verdadeira. O seu coração materno pulsava forte, alheio à fortuna bilionária que corria nas suas veias. Os primeiros raios de sol começaram a despontar no horizonte, tingindo de dourado as águas serenas da Baía de Guanabara e anunciando a chegada do dia decisivo para todos. De um lado da cidade, uma mãe pobre, armada apenas com a sua fé inabalável e a sua honestidade. Do outro, um império poderoso preparando a mais letal das armadilhas jurídicas. A hora da verdade aproximava-se rapidamente, e a arrogância cega de Eduardo e Valéria os impedia de ver o precipício gigantesco que se abria logo aos seus pés, bem calçados. A justiça de Deus não falharia neste tribunal. O imponente edifício do Tribunal de Família erguia-se no centro da cidade como um verdadeiro monumento de pedra fria e intimidadora. Desenhado para oprimir os mais fracos, Maria Clara subiu a longa escadaria de mármore branco com as pernas trêmulas, sentindo o peso invisível de um sistema que sempre favorecia o brilho do ouro. A sua saia modesta e a blusa desbotada destoavam completamente do desfile de ternos caros e joias cintilantes que circulavam pelos corredores largos e barulhentos da justiça. Ela abraçou a própria bolsa gasta, buscando coragem na lembrança do sorriso puro e inocente do pequeno Léo. Ao entrar na sala de audiências, o ambiente gélido do ar-condicionado pareceu congelar imediatamente o sangue nas veias da humilde costureira da comunidade do Vidigal. No lado oposto da mesa imensa, Eduardo e Valéria já estavam confortavelmente instalados, esbanjando uma arrogância que preenchia cada centímetro quadrado daquele espaço opressor e silencioso. Valéria ostentava um vestido de grife europeia e olhava para Maria Clara com o desprezo típico de quem enxerga um inseto rastejante que precisa ser rapidamente esmagado. O ex-marido exibia um sorriso cínico e vitorioso, confiante de que o dinheiro da nova esposa compraria o futuro do seu filho. O juiz Machado entrou na sala com passos teatrais, fazendo com que todos se levantassem num gesto de submissão à sua autoridade questionável e parcial. Com o cabelo grisalho perfeitamente alinhado e óculos de aros de ouro, ele representava a elite conservadora que ditava as regras da cidade maravilhosa com mãos de ferro, antes mesmo de abrir os grossos processos empilhados na sua frente. Ele trocou um olhar de cumplicidade indisfarçável com o poderoso advogado contratado pela família de Valéria. Aquela troca silenciosa de favores
confirmou os piores medos que atormentavam o coração partido e angustiado de Maria Clara. O advogado da acusação iniciou o seu discurso com uma eloquência venenosa, passeando pela sala como um predador que encurrala a presa antes do golpe final. Ele projetou no telão da sala fotos do humilde barraco onde Maria Clara vivia, destacando as paredes de tijolo aparente e o telhado de zinco enferrujado. As imagens da pobreza foram exibidas como se fossem crimes hediondos, provas irrefutáveis de uma suposta incapacidade materna que ofendia os padrões exigidos pela sociedade elitista. Eduardo assentia com a cabeça, enquanto Valéria fingia uma indignação teatral perante as condições precárias que a criança suportava diariamente na favela. Excelência, estamos diante de um caso claro de negligência estrutural, declarou o advogado com uma voz impostada, apontando um dedo acusador na direção da mãe assustada. Ele detalhou o contra-cheque miserável de Maria, ridicularizando o salário mínimo que ela ganhava com as faxinas exaustivas e as costuras de madrugada. O homem engravatado afirmou que aquelas moedas insignificantes mal compravam a comida básica, sendo completamente insuficientes para garantir a educação de qualidade e o plano de saúde do menino. Cada palavra proferida era uma facada brutal na dignidade daquela mulher que sempre sacrificou a própria saúde para proteger o seu filho. O defensor público, visivelmente intimidado pela presença marcante da elite carioca, levantou-se para tentar rebater as acusações cruéis que massacravam a sua humilde cliente no tribunal. Ele argumentou que a pobreza não deveria ser criminalizada e que o amor materno incondicional era o fator mais importante para o desenvolvimento saudável daquela criança inocente. Mencionou as noites em claro que Maria Clara passava na máquina de costura, destacando a sua honestidade inabalável e o esforço sobre-humano para garantir o sustento familiar. No entanto, as suas palavras sinceras pareciam bater num muro de pedra maciça, incapazes de penetrar a frieza do magistrado. O juiz Machado interrompeu a defesa com uma batida seca do martelo de madeira, exibindo um sorriso carregado de desdém e zombaria indisfarçável. Ele ajeitou os óculos caros no rosto e olhou para Maria Clara com a superioridade de um deus que julga os mortais insignificantes do alto do seu pedestal. A voz do magistrado ecoou pela sala ampla, cortando o ar tenso como uma navalha enferrujada que rasga a carne sem piedade ou qualquer traço de compaixão humana. As suas palavras seguintes ficariam gravadas na memória da costureira como a maior injustiça proferida contra a sua triste existência. A senhora realmente acredita que o seu amor materno pode pagar a conta de luz, o supermercado ou a mensalidade escolar do seu filho? Perguntou o juiz com um tom asqueroso. Ele pegou o olerite amassado de Maria com as pontas dos dedos, como se estivesse segurando um pano imundo e contaminado por doenças incuráveis. Machado ressaltou que a justiça precisava ser pragmática e focar exclusivamente no bem-estar material da criança, ignorando os laços afetivos que a uniam à sua verdadeira mãe cuidadosa. Declarou abertamente que um salário de faxineira era uma afronta inaceitável às necessidades básicas de um menino. As risadas abafadas de Valéria e Eduardo preencheram o fundo da sala de audiências, criando uma trilha sonora macabra para o massacre psicológico que estava em andamento. Eles trocavam sussurros venenosos e olhares debochados, deliciando-se com a humilhação pública da mulher que havia sido cruelmente abandonada na miséria sem nenhum remorso. A cada nova agressão verbal disparada pelo magistrado corrompido, a ricaça ajeitava o colar de pérolas verdadeiras, exibindo o poder financeiro que estava prestes a arrancar Léo dos braços da mãe. Aquele tribunal havia se transformado num espetáculo grotesco, onde o dinheiro sujo aplaudia a destruição sistemática da inocência. Maria Clara abaixou a cabeça temporariamente, sentindo as lágrimas amargas queimarem os seus olhos cansados, enquanto o desespero absoluto tentava dominar a sua alma fragmentada. Como ela poderia provar ao mundo que o seu afeto e dedicação diária valiam mais do que todas as contas bancárias da família de Valéria somadas? A sensação de impotência esmagava o seu peito como uma pedra gigantesca, ameaçando sufocar a sua capacidade de respirar
naquele ambiente contaminado pela maldade e pela ganância humana. Ela apertou as mãos calejadas em oração silenciosa, pedindo a Deus que não a abandonasse na hora mais sombria da vida. O advogado de Eduardo continuou seu ataque covarde, lendo trechos de relatórios forjados por assistentes sociais, comprados com propinas generosas e jantares de luxo caríssimos. Os documentos descreviam Maria como uma mulher esgotada, emocionalmente instável e incapaz de fornecer um ambiente seguro e saudável para o pleno desenvolvimento do garoto vulnerável. A verdade era que ela trabalhava incansavelmente, mas o cansaço genuíno de uma trabalhadora honesta era agora usado como prova de insanidade e abandono parental. A teia de mentiras e falsificações estava tão bem tecida que parecia impossível escapar das garras daquela elite predatória e profundamente impiedosa. Eduardo pediu a palavra, levantando-se com a postura cínica de um bom samaritano que apenas desejava o melhor para o seu próprio sangue, supostamente em perigo. Com a voz fingindo uma tristeza profunda e ensaiada, ele relatou ao juiz que a sua ex-esposa vivia rodeada por traficantes armados e perigos iminentes na comunidade carioca. Esqueceu-se, convenientemente, de mencionar que foi a sua traição covarde e a falta de pagamento de pensão alimentícia que empurraram Maria para aquela zona de vulnerabilidade extrema. Ele chorou lágrimas de crocodilo, suplicando ao tribunal que o salvasse de ver o filho crescer no lixo, indignada com tamanho cinismo e hipocrisia. Maria Clara ergueu os olhos marejados, lançando um olhar de fúria justiceira na direção do homem que destruiu seus sonhos. Ela pediu licença ao juiz para falar, mesmo sabendo que as suas palavras simples seriam ignoradas pelo sistema surdo e implacável que a julgava com rigor. Com a voz trêmula, mas repleta de dignidade inabalável, ela declarou que a pobreza nunca foi uma escolha, mas sim o resultado da crueldade e do abandono de Eduardo. Lembrou a todos que o amor e a moralidade de uma mãe não podem ser medidos pela conta bancária. O magistrado Machado bateu novamente o martelo com violência excessiva, exigindo que a costureira se calasse imediatamente e respeitasse os rituais solenes e rigorosos do seu tribunal. Ele advertiu-a de que qualquer nova interrupção emocional seria punida com o encerramento imediato da audiência e a concessão automática da guarda exclusiva para a família paterna. Maria Clara engoliu as palavras em seco, sentindo o gosto amargo da repressão brutal que sempre silenciou as vozes dos oprimidos na sociedade desigual do Brasil. O medo de perder o seu pequeno Léo forçou-a a baixar a guarda e aceitar a humilhação imposta. Valéria sorriu maliciosamente, sussurrando no ouvido de Eduardo que a vitória já estava garantida e que, em breve, o menino estaria vivendo no luxo da sua mansão. Ela planejava internar o garoto no colégio interno mais caro e distante do país, apenas para apagar completamente qualquer influência ou lembrança da mãe biológica, pobre e irrelevante. Para a Madame Arrogante, Léo não passava de um troféu exótico, uma forma sádica de demonstrar o seu domínio absoluto sobre a mulher que Eduardo amou no passado. A crueldade da alta sociedade carioca exibia suas garras afiadas sem qualquer pudor ou escrúpulo moral. O relógio pendurado na parede de mármore do tribunal marcava quase o meio-dia, arrastando os segundos como chumbo derretido sobre os ombros cansados da jovem e aflita mãe. O defensor público, percebendo a derrota iminente e devastadora, olhava para os papéis em branco sobre a mesa, buscando desesperadamente uma brecha legal que salvasse a sua cliente injustiçada. No entanto, o sistema judiciário não havia sido construído para proteger os favelados, mas sim para perpetuar os privilégios daqueles que usavam sapatos italianos e joias exclusivas. A balança da justiça estava visivelmente quebrada, pendendo pesadamente para o lado das contas bancárias recheadas. Machado limpou a garganta, ajeitando as mangas da sua toga negra que representava o poder supremo do Estado sobre a vida dos cidadãos comuns e desamparados. Ele iniciou a leitura da sua sentença preliminar, tecendo considerações cruéis sobre a necessidade de extirpar a pobreza do futuro da criança, como se fosse um tumor maligno a ser retirado.
As suas palavras soavam como pregos sendo martelados diretamente no caixão das esperanças de Maria Clara, que já não conseguia conter as lágrimas de dor e impotência extrema. O juiz declarou que a falta de recursos financeiros era incompatível com a maternidade digna, levando em consideração a notória disparidade econômica e as precárias condições de habitação da genitora no morro. Ditava o magistrado corrompido, arrastando propositalmente as sílabas com prazer sádico. Eduardo cruzou os braços sobre o peito, ostentando um sorriso diabólico que revelava a verdadeira natureza perversa da sua alma vendida aos prazeres superficiais da carne e do luxo. A sala parecia girar em torno de Maria Clara, as paredes brancas estreitando-se e sugando o oxigênio dos seus pulmões, exaustos pelas noites sem dormir. Ela fechou os olhos firmemente, entregando o seu destino cruel e incerto nas mãos do seu Criador misericordioso, enquanto a voz do juiz proferia as formalidades finais que a separariam eternamente do seu filho. Maria viu a imagem do rosto de Léo sorrindo enquanto comia o pão amanhecido. Aquela lembrança doce e dolorosa trouxe uma onda de revolta incontrolável. A força primitiva de uma leoa ferida que se recusa a entregar a sua cria aos abutres sanguinários do tribunal. Ela levantou-se abruptamente da cadeira, quebrando o protocolo silencioso exigido pelas leis opressoras. Com o olhar fixo no magistrado prepotente e sem alma, os guardas de segurança deram um passo à frente, preparados para contê-la à força se necessário. Os senhores podem confiscar a minha guarda com as suas leis compradas, gritou Maria Clara, com uma voz que ecoou como um trovão pelas paredes frias do edifício sombrio. Mas jamais arrancarão o amor que o meu filho sente por mim. O juiz Machado ergueu o martelo para exigir silêncio absoluto e puni-la pelo desacato audacioso, enquanto Valéria soltava uma risada alta e escandalosa, deliciando-se com o colapso emocional da rival pobre. O desfecho trágico daquela farsa judicial parecia selado. A vitória do mal sobre a virtude consagrada nas assinaturas frias e desumanas dos papéis empilhados na mesa do juiz, antes que a sentença humilhante e impiedosa pudesse ser lida em sua totalidade, consagrando a destruição da família de Maria Clara. O destino interveio de forma brutal e inesperada. Um ruído ensurdecedor vindo do imenso corredor de mármore interrompeu abruptamente a arrogância triunfante do magistrado e o cinismo diabólico do casal de milionários. O barulho de passos rápidos e pesados, múltiplos e coordenados, indicava que algo poderoso se aproximava daquela sala de injustiças, como um exército marchando rapidamente para a batalha. O ar pesado do tribunal pareceu eletrificar-se, pressagiando a tempestade violenta que varreria toda a escória para o lixo. As pesadas portas de carvalho escuro da sala de audiências abriram-se com um estrondo violento, paralisando a mão do juiz Machado no ar e silenciando o deboche constante de Valéria. A figura de Maria Clara permanecia de pé, as lágrimas secando lentamente no seu rosto surpreso, ignorando completamente as ameaças dos guardas de segurança perplexos no salão. A engrenagem corrupta daquele tribunal estava prestes a ser completamente despedaçada por uma força implacável e grandiosa que o dinheiro de Eduardo jamais conseguiria comprar ou subornar. A reviravolta estava a caminho, trazendo consigo o peso avassalador de bilhões e a vingança divina. O silêncio que se abateu sobre o tribunal de família foi absoluto e angustiante. Um vazio denso, onde o bater dos corações ansiosos podia ser perfeitamente escutado por todos os presentes. O martelo de madeira do magistrado continuava erguido, congelado num gesto ridículo que expunha a fragilidade patética do seu falso poder perante a iminência de um cataclismo imensurável. A mãe humilde, que momentos antes era pisoteada pelas solas sujas dos sapatos caros da elite preconceituosa, agora representava o epicentro silencioso do terremoto social que se anunciava. A justiça estava prestes a trocar as vendas e brandir a verdadeira espada. O estrondo das portas pesadas ecoou como um trovão pela sala de audiências, interrompendo o juiz Machado no exato momento em que o seu martelo de madeira desceria impiedosamente.
Um grupo imponente de homens engravatados, liderados pelo renomado advogado Ricardo, invadiu o ambiente opressor com uma aura de autoridade inquestionável que silenciou os presentes. O murmúrio de indignação de Valéria morreu na sua garganta seca ao reconhecer os rostos dos maiores e mais temidos juristas de todo o país caminhando em direção à mesa principal. A arrogância da alta sociedade carioca subitamente encontrou um muro intransponível de poder absoluto. Eduardo levantou-se abruptamente, com o rosto contorcido por uma mistura confusa de raiva e espanto profundo diante daquela invasão inaceitável no momento da sua vitória garantida. Ele exigiu aos gritos que os seguranças expulsassem imediatamente os intrusos da sala fechada, alegando que o processo de guarda do seu filho corria em rigoroso segredo de justiça. No entanto, os guardas recuaram intimidados, reconhecendo a influência avassaladora da equipe jurídica que representava as figuras mais poderosas e bilionárias de toda a elite econômica do Brasil. O magistrado Machado, com as mãos trêmulas e suadas, mal conseguiu articular uma palavra de repreensão inútil. Meritíssimo juiz, peço desculpas pela interrupção brusca, mas as informações que trago alteram fundamentalmente todo o curso deste processo absurdo e cruel, declarou Ricardo com uma voz firme e retumbante. Ele parou majestosamente ao lado da cadeira onde Maria Clara ainda estava de pé, ofegante e completamente confusa com a reviravolta repentina que paralisou os seus cruéis algozes. O advogado olhou profundamente para a jovem costureira assustada, transmitindo através de um sorriso contido e respeitoso uma mensagem de esperança e resgate iminente. Ela apertou as mãos calejadas contra o peito dolorido, sentindo que a resposta das suas orações havia chegado, sem pedir permissão. Ricardo abriu a sua maleta de couro escuro e luxuoso sobre a mesa de madeira polida, retirando cuidadosamente uma série de documentos selados e perfeitamente encadernados. Ele anunciou formalmente que a sua prestigiada banca de advogados assumia, a partir daquele exato momento, a defesa integral e incondicional da senhora Maria Clara. O defensor público, percebendo a magnitude assombrosa do que estava acontecendo diante dos seus olhos arregalados, cedeu o seu lugar com um misto de alívio imenso e perplexidade absoluta. O juiz Machado ajeitou os óculos na ponta do nariz, exigindo uma explicação imediata e plausível. O advogado Ricardo ergueu o primeiro documento timbrado com o brasão inconfundível do Império Villanova, fazendo o sangue sumir instantaneamente do rosto pálido e maquiado de Valéria. Ele revelou que o exame genético, realizado com altíssima tecnologia e assinado pelos maiores especialistas do continente, provava um fato extraordinário e irrefutável perante a lei. A humilde moradora da favela do Vidigal, que durante anos foi pisoteada pela crueldade do ex-marido, era a neta biológica do poderoso patriarca Dom Henrique. A revelação bombástica caiu como um raio devastador, desintegrando completamente o ar rarefeito daquela sala de audiências abafada e hostil. Um silêncio denso, sepulcral e absolutamente ensurdecedor tomou conta do recinto fechado, enquanto a mente de todos tentava processar a imensidão daquela verdade chocante e avassaladora. Eduardo caiu sentado na sua cadeira de couro macio, as pernas bambas, recusando-se a sustentar o peso da sua ambição mesquinha que acabara de ser esmagada. Ele olhou para Maria Clara com os olhos esbugalhados de terror puro, lembrando-se de cada ofensa imperdoável e cada ameaça covarde que havia proferido contra a mulher humilde, a costureira pobre, dona de uma dignidade silenciosa. Agora representava a herdeira direta de uma das maiores fortunas da América Latina, ignorando o estado de choque generalizado e patético dos adversários derrotados. Ricardo prosseguiu com a sua oratória implacável e destruidora contra a injustiça que ali se desenrolava. Ele entregou nas mãos trêmulas do juiz Machado uma cópia autenticada do Novo Testamento vitalício do bilionário moribundo e incontestável Dom Henrique Villanova. O documento transferia, imediatamente, o controle acionário absoluto de fazendas de café, mineradoras multinacionais
e propriedades luxuosas, espalhadas por todo o mundo para o nome da sua única herdeira legal. A fortuna avaliada em dezenas de bilhões de dólares agora pertencia exclusivamente à mulher que o tribunal julgava ser miserável. O juiz Machado leu as cifras astronômicas impressas nos papéis oficiais. Sentindo uma gota fria de suor escorrer lentamente pela sua testa enrugada e marcada pelo cinismo habitual. O seu plano perverso de favorecer a família de Valéria, em troca de favores sujos na alta roda carioca, acabara de se transformar no seu maior e mais perigoso pesadelo profissional. Ele sabia perfeitamente que Dom Henrique possuía poder suficiente para destruir a sua carreira jurídica num piscar de olhos, esmagando a sua reputação corrupta sem qualquer piedade ou misericórdia. O magistrado engoliu em seco, tentando desesperadamente formular uma saída honrosa. Diante das novas e irrefutáveis provas documentais de extrema relevância, gaguejou o juiz, com a voz esganiçada e desprovida de toda a autoridade arrogante que ostentava minutos antes da interrupção. Ele declarou precipitadamente que a premissa central da acusação cruel contra a dignidade materna de Maria Clara havia sido completamente anulada pelas evidências financeiras bilionárias recém-apresentadas à corte. A alegação absurda de pobreza extrema e incapacidade de sustento caía por terra de forma humilhante. Esmagada pelo peso esmagador de um império econômico de proporções continentais e incalculáveis, o martelo repousou silenciosamente sobre a mesa, simbolizando a derrota acachapante da maldade elitista. Valéria, num ataque histérico de negação profunda e inveja doentia, levantou-se gritando que todos aqueles documentos eram falsificações criminosas, inventadas para enganar o tribunal de família. A sua mente superficial e preconceituosa recusava-se terminantemente a aceitar que a faxineira que entrava pela porta dos fundos pudesse ser superior a ela em linhagem e poder absoluto. Ela agarrou o braço de Eduardo com unhas afiadas, exigindo aos berros que ele fizesse algo para reverter aquele pesadelo inaceitável que destruía a sua arrogância. O escândalo da madame mimada ecoou pelas paredes frias, expondo a sua verdadeira e miserável natureza, sombria. Ricardo virou-se lentamente na direção da ricaça desesperada, com um olhar gélido e cortante que a fez encolher-se na cadeira de couro como uma criança castigada e amedrontada, com a calma letal de um predador experiente. O advogado informou que qualquer tentativa infundada de contestar a veracidade dos laudos genéticos resultaria num processo multimilionário por calúnia e difamação gravíssima. Ele deixou bem claro que o Império Villanova não toleraria mais nenhuma ofensa contra a honra imaculada de Maria Clara e do pequeno Léo, protegendo-os com unhas e dentes a partir daquele momento. A ameaça velada silenciou Valéria num choro sufocado. Maria Clara, ainda paralisada pelo turbilhão de emoções conflitantes e informações inimagináveis, olhou para o crucifixo prateado pendurado na parede branca, logo atrás da cadeira do juiz Machado. A sua mente viajou rapidamente para as noites mal dormidas no barraco do Vidigal, para a máquina de costura barulhenta e para os joelhos ralados de tanto rezar no chão duro de cimento. Deus havia operado um milagre grandioso, não apenas salvando o seu filho das garras da maldade humana, mas restituindo a sua verdadeira identidade e dignidade roubadas no passado. As lágrimas que rolaram pelo seu rosto agora eram doces. Ela respirou fundo, absorvendo a energia poderosa que parecia irradiar dos documentos oficiais espalhados sobre a mesa fria de madeira escura e polida. Não sentia orgulho da fortuna recém-descoberta, pois o seu coração puro nunca cobiçou o dinheiro ou os luxos efêmeros que corrompiam a alma das pessoas fracas e gananciosas. A única coisa que importava verdadeiramente era a certeza reconfortante de que Eduardo jamais poderia usar a pobreza como arma para lhe tirar a razão de viver. O seu amado Léo estava seguro para sempre, protegido por um escudo invencível de justiça divina e amor incondicional, materno, indestrutível, com uma elegância e serenidade que nenhuma escola de etiqueta caríssima da elite poderia ensinar. Maria Clara dirigiu o seu olhar calmo e profundo,
diretamente para o ex-marido aterrorizado. Eduardo parecia ter envelhecido 20 anos em apenas poucos minutos, encolhendo-se pateticamente na presença da mulher gigante e inabalável que ele havia desprezado e humilhado sem piedade. Ela não proferiu nenhuma palavra de vingança odiosa. Não soltou gritos de triunfo vulgares. Mas a sua postura altiva dizia absolutamente tudo o que precisava ser dito naquele instante monumental. A imensa superioridade moral dela esmagava a insignificância daquele homem oco e cruel. A vitória silenciosa e esmagadora da verdadeira herdeira reverberou por todos os cantos do edifício histórico, marcando o fim definitivo da humilhação prolongada de uma mãe inocente e batalhadora. Ricardo solicitou formalmente o encerramento imediato do processo de guarda, arquivando a petição maliciosa de Eduardo na lata do lixo da história jurídica carioca. O juiz Machado, derrotado pela própria ganância, atendeu rapidamente ao pedido do poderoso advogado, encerrando a audiência desastrosa com uma batida fraca e melancólica do martelo. A justiça foi restabelecida, abrindo as portas para um futuro onde a luz finalmente expulsaria as sombras densas da mentira, enquanto a sala de audiências começava a esvaziar-se lentamente, carregada de frustrações e espantos indescritíveis. Maria Clara tocou suavemente no braço do advogado, que lhe devolveu a vida e a esperança. Ela precisava ir ao hospital o mais rápido possível, desejando desesperadamente conhecer o avô que procurou por ela incansavelmente durante toda uma vida de dores e ausências cruéis. A fortuna incalculável dos Villanova era apenas um detalhe secundário diante da urgência de preencher o vazio familiar que atormentou o coração do velho patriarca solitário. O abraço do perdão e do reencontro estava prestes a acontecer sob as bênçãos celestiais. O sol do meio-dia iluminava o centro do Rio de Janeiro com uma força brutal e radiante, refletindo o brilho de uma nova era que se iniciava triunfante. A costureira que subiu as escadas do tribunal, carregando o peso da miséria imposta, desceu os degraus de mármore branco como a bilionária dona de um império vasto e respeitado. O seu sorriso sereno contrastava duramente com o desespero sombrio de Eduardo e Valéria, que saíram pelos fundos para evitar a vergonha pública absoluta. A lei do retorno começava a cobrar a conta daqueles que plantaram o mal e a crueldade implacável. O comboio de carros blindados da família Villanova aguardava majestosamente na calçada ensolarada, com motoristas uniformizados abrindo as portas com extremo respeito e reverência silenciosa. Maria Clara entrou no veículo luxuoso e confortável, sentindo o aroma agradável do couro novo, enquanto a sua mente corria ansiosamente em direção ao pequeno Léo e ao futuro brilhante. Ela abraçou a pasta, contendo a verdade sobre as suas origens profundas, agradecendo aos céus por não ter desistido da batalha travada nas trincheiras da dor humana. O Vidigal ficaria para trás, mas os valores de honestidade e fé seguiriam com ela eternamente intactos. A viagem até o hospital privado no Leblon transcorreu num silêncio carregado de expectativas imensas e emoções borbulhantes que ameaçavam transbordar a qualquer instante mágico. Ricardo explicava com cautela extrema os detalhes delicados do estado de saúde terminal de Dom Henrique, preparando a jovem herdeira para a despedida iminente que o destino inevitável reservava. Ela compreendeu que o dinheiro não comprava o tempo perdido de forma irremediável, mas proporcionava a chance preciosa de curar as feridas antigas antes do último suspiro do avô moribundo. O encontro prometia ser o capítulo mais comovente daquela jornada, marcada por tanto sofrimento cruel. Ao atravessar as portas de vidro da unidade de terapia intensiva, o coração da nova bilionária bateu no ritmo frenético dos monitores cardíacos que mantinham o velho patriarca vivo e respirando. Ela aproximou-se do leito branco e esterilizado, observando o rosto marcado pelo tempo e pelas tragédias que destruíram a juventude e a alegria daquele homem poderoso e rico. Dom Henrique abriu os olhos cansados lentamente, encontrando no olhar doce de Maria Clara a mesma luz brilhante da filha que lhe foi roubada cruelmente. A paz absoluta
finalmente desceu sobre a alma atormentada do gigante adormecido na cama de hospital. A notícia da verdadeira identidade da humilde costureira espalhou-se pela alta sociedade carioca como um incêndio incontrolável numa floresta seca. Nos luxuosos salões do Leblon, os telefones tocavam incessantemente, sussurrando os detalhes chocantes da audiência que humilhou publicamente a arrogante família de Valéria. Eduardo trancou-se no escritório da sua mansão suntuosa, suando frio e tremendo descontroladamente enquanto as paredes da sua ambição desmoronavam sobre a sua cabeça covarde. Ele sabia que o Império Villanova possuía recursos infinitos para destruí-lo financeira e socialmente, apagando qualquer traço da sua existência insignificante do mapa elitista que ele tanto adorava. Valéria andava de um lado para o outro na espaçosa sala de estar, quebrando vasos de cristal caríssimos num ataque de fúria e desespero absoluto. A madame mimada, que antes humilhava a pobreza alheia com um sorriso sádico, agora enfrentava o terror paralisante da falência iminente e do ostracismo social definitivo. As ações da construtora da sua família começaram a despencar misteriosamente na bolsa de valores. Um recado claro e silencioso do poder devastador que o advogado Ricardo havia prometido desencadear. O dinheiro sujo que ela usava para comprar juízes já não servia para salvar-la da ruína total. O juiz Machado, encurralado pela própria corrupção descarada, passava noites inteiras em claro, consumido por um pavor sufocante que lhe apertava a garganta seca. Ele tentava desesperadamente apagar os rastros das propinas que recebeu da família de Valéria. Mas os investigadores implacáveis do Império Villanova já possuíam todas as provas documentais necessárias. O magistrado corrupto redigiu rapidamente uma sentença definitiva e irrevogável, concedendo a guarda unilateral e irrestrita do pequeno Léo à sua mãe biológica, numa tentativa patética de demonstrar boa vontade. No entanto, ele sabia perfeitamente que o seu destino trágico e inevitável já estava traçado. Movido por um instinto primitivo de sobrevivência e pura covardia, Eduardo decidiu procurar Maria Clara para implorar por uma misericórdia que ele nunca teve. Ele dirigiu o seu carro importado até aos portões gigantescos da nova residência da herdeira. Uma propriedade magnífica e impenetrável, localizada no coração nobre do Rio de Janeiro. Os seguranças armados bloquearam a sua entrada com expressões severas e intimidadoras, tratando o ex-marido arrogante como um intruso, indesejado e perigoso na fortaleza da bilionária. O homem engravatado sentiu na própria pele a humilhação profunda de ser sumariamente rejeitado e barrado como um cão. Apesar da fúria protetora dos seus seguranças fiéis, Maria Clara autorizou a entrada do homem, que um dia destruiu a sua confiança e o seu coração. Ela aguardou sentada numa cadeira de espaldar alto na imensa biblioteca da mansão, vestindo roupas simples e elegantes que realçavam a sua beleza natural e a sua dignidade inabalável. O ambiente cheirava a livros antigos e poder acumulado, criando uma atmosfera opressora que fez Eduardo encolher os ombros ao atravessar a porta de madeira maciça. O silêncio denso e cortante da sala transformou os passos do covarde num eco de derrota. Eduardo ajoelhou-se no tapete persa caríssimo, exibindo um rosto molhado por lágrimas falsas de um arrependimento fabricado exclusivamente pelo medo da ruína absoluta. Ele balbuciou pedidos de perdão patéticos, alegando cinicamente que as suas ações no tribunal foram motivadas por um momento de confusão mental e pela má influência da sua atual esposa. O homem covarde tentou apelar para as memórias distantes do início do casamento deles, usando o nome do pequeno Léo como um escudo moral para proteger a própria pele suja. A encenação repugnante provocou apenas uma onda de nojo profundo na alma da nova bilionária. Maria Clara olhou para o vulto patético ajoelhado aos seus pés, sentindo uma paz interior extraordinária ao perceber que ele já não lhe causava nenhum medo. A voz da herdeira soou calma e cristalina, desprovida do ódio venenoso que costuma corroer a alma dos que buscam uma vingança sangrenta e desenfreada. Ela declarou friamente que as lágrimas teatrais dele
não poderiam apagar as noites de fome que o filho enfrentou por causa do seu abandono cruel e irresponsável. O dinheiro dos Villanova não seria usado para destruí-lo fisicamente, pois a sua insignificância moral já era o seu maior castigo. Com um simples aceno de mão majestoso, a jovem herdeira convocou o implacável advogado Ricardo, que aguardava pacientemente nas sombras do cômodo luxuoso. O jurista entregou a Eduardo um maço espesso de documentos legais que detalhavam as consequências devastadoras e inevitáveis dos seus atos criminosos e cruéis. O ex-marido seria processado por falsidade ideológica, suborno de agentes públicos e danos morais gravíssimos. Enfrentando a fúria implacável da justiça que ele mesmo tentou manipular e corromper. A lei do retorno havia chegado com uma força esmagadora, cobrando cada lágrima derramada pela costureira humilde no alto da favela, enquanto Eduardo era escoltado para fora da mansão sob o olhar severo dos seguranças. Valéria enfrentava o seu próprio inferno particular na alta sociedade. A família da madame arrogante foi completamente banida dos círculos sociais exclusivos, perdendo contratos milionários e parcerias comerciais valiosas após o escândalo público no tribunal. As antigas amigas ricas, que antes aplaudiam as suas crueldades, agora viravam as costas com desdém e nojo, isolando a mulher fútil num abismo de solidão amarga. A riqueza superficial que a definia derreteu-se rapidamente, revelando a alma oca e apodrecida que se escondia sob as roupas de grife. O destino do juiz Machado foi igualmente implacável e humilhante, refletindo a justiça divina que nunca dorme perante os crimes cometidos contra os inocentes. Um dossiê completo e irrefutável sobre as suas operações fraudulentas foi anonimamente entregue ao Conselho de Magistratura Nacional, gerando um escândalo midiático de proporções gigantescas. Ele foi sumariamente afastado do seu cargo prestigioso, perdendo todos os privilégios acumulados e enfrentando um processo criminal severo que o levaria diretamente para uma cela fria. O homem que antes zombava da pobreza, alheia agora, experimentava a miséria da desonra absoluta e do esquecimento social permanente. Com os seus algozes devidamente punidos pelas engrenagens imparáveis da lei e do destino, Maria Clara voltou a sua atenção para o que realmente importava. A herdeira bilionária recusou-se a permitir que o luxo excessivo da sua nova realidade corrompesse a essência bondosa que forjou o seu caráter na comunidade carente. Ela estabeleceu uma fundação gigantesca e bem financiada com o nome do avô, dedicada exclusivamente a amparar mães solteiras e crianças vulneráveis das favelas cariocas. A fortuna da família Villanova finalmente encontrou um propósito nobre e sagrado, transformando lágrimas de dor em sorrisos de pura esperança. O pequeno Léo adaptou-se rapidamente à sua nova vida na mansão, correndo feliz pelos vastos jardins floridos sob o olhar zeloso e apaixonado da mãe. O menino, que antes brincava com carrinhos de plástico quebrados no chão de cimento frio, agora tinha acesso às melhores escolas e oportunidades do mundo. No entanto, Maria Clara fazia questão de educá-lo com os mesmos valores de humildade e empatia que a guiaram durante os anos de sofrimento extremo. Ela queria que o filho compreendesse que a verdadeira riqueza de um ser humano não reside no saldo bancário, mas no coração. As ações de caridade promovidas pela nova líder do império empresarial estenderam-se rapidamente, construindo creches modernas e centros profissionalizantes nas regiões mais esquecidas. Maria caminhava pessoalmente pelas ruas de terra batida que antes percorria com sapatos gastos, abraçando as mulheres sofredoras que viam nela um farol de libertação. Dona Lourdes, a antiga vizinha bondosa, foi nomeada conselheira honorária dos projetos sociais, trazendo a sabedoria das ruas para o conselho de administração da bilionária. A justiça social que o tribunal falhou em entregar era agora distribuída generosamente pelas mãos limpas e abençoadas da ex-costureira do Vidigal. Longe de toda aquela luz e prosperidade abundante, Eduardo afundava gradativamente no pântano do desespero e da ruína financeira que ele mesmo criou. Os processos acumulados drenaram os seus últimos recursos, obrigando-o a vender os carros de luxo
e a abandonar a vida de ostentação ridícula. Valéria, incapaz de suportar a perda do status e do conforto, pediu um divórcio litigioso e escandaloso, deixando o marido falido afogar-se sozinho nas suas próprias lamentações diárias. O homem ganancioso terminou a sua jornada num pequeno apartamento alugado no subúrbio, assombrado eternamente pelo fantasma da família preciosa que destruiu. As cicatrizes invisíveis, deixadas pelas humilhações cruéis do passado, ainda doíam ocasionalmente no peito de Maria Clara durante as madrugadas longas e silenciosas. A memória do tribunal opressor e das palavras venenosas do juiz Machado ressurgia como um lembrete doloroso de que a maldade humana não tem limites éticos. Porém, a força redentora do amor de Léo e a certeza inabalável de que a justiça prevaleceu funcionavam como um bálsamo curativo para a sua alma cansada. A jovem bilionária aprendera que o perdão não significa esquecer a injustiça, mas sim libertar-se das correntes pesadas do ódio destrutivo. Os diretores experientes das mineradoras e das enormes fazendas de café surpreenderam-se rapidamente com a visão estratégica e a inteligência natural da sua nova patroa. Maria Clara participava ativamente das reuniões do Conselho de Administração, exigindo condições de trabalho justas e benefícios dignos para todos os operários das empresas. Ela implementou uma política rigorosa de valorização humana, contrariando os interesses gananciosos de antigos acionistas que preferiam lucrar sobre a exploração cruel do sofrimento alheio. O sangue forte e audacioso de Dom Henrique pulsava vigorosamente nas veias daquela mulher que a sociedade tentou classificar como inútil. Numa manhã ensolarada e particularmente serena de domingo, Maria Clara decidiu retornar ao Morro do Vidigal sem os carros blindados ou os enormes seguranças armados. Ela desejava reencontrar as suas raízes profundas, respirar o ar úmido da favela e reafirmar o seu compromisso vitalício com as pessoas humildes. A sua presença pelas vielas estreitas não gerou inveja, mas sim uma onda emocionante de aplausos espontâneos e sorrisos largos dos vizinhos que a amavam verdadeiramente. Ela parou em frente ao antigo barraco de tijolos expostos, tocando suavemente na porta apodrecida que guardava tantas memórias de lutas diárias. O contraste brutal entre a imponente mansão no Leblon e a miséria explícita do barraco escuro serviu para fortalecer ainda mais o seu espírito bondoso. Maria Clara compreendeu de forma profunda e absoluta que as duas realidades extremas forjaram a mulher invencível e compassiva que ela se havia tornado. A dor angustiante da pobreza ensinou-lhe a valorizar cada gota de suor honesto, enquanto o poder financeiro repentino lhe proporcionou a ferramenta perfeita para mudar o mundo. Ela fez o sinal da cruz silenciosamente, agradecendo ao Deus bondoso pelas provações severas que purificaram a sua alma guerreira. O Império Vila Nova prosperava de forma assustadora sob a liderança firme e altamente humanizada da herdeira, que conhecia muito bem o sabor amargo da fome. A imprensa nacional, que antes ignorava a dor dos pobres, agora estampava as ações filantrópicas de Maria Clara nas capas das principais revistas de negócios. A sua trajetória singular provou à sociedade hipócrita que o caráter verdadeiro e a moralidade indestrutível não podem ser definidos pelo endereço residencial. A fortuna da sua linhagem transformou-se num instrumento poderoso de salvação, resgatando milhares de inocentes das garras afiadas da desigualdade extrema. Com a guarda unilateral do filho, garantida permanentemente, e os inimigos engolidos pela própria escuridão, Maria finalmente respirou sem o peso do medo paralisante. Ela dedicava as suas tardes tranquilas a brincar com o pequeno Léo, ensinando-lhe canções antigas e contando histórias sobre a superação das dificuldades terrenas. A paz reinava soberana na mansão monumental, preenchendo os espaços vazios e silenciosos com gargalhadas infantis e momentos de pura e simples felicidade genuína. O capítulo de terror, provocado por Eduardo e Valéria, encerrou-se definitivamente, tornando-se apenas uma nota de rodapé esquecida na história vitoriosa daquela família. O sol começou a pintar o céu carioca com tons alaranjados vibrantes, refletindo o fim de um dia produtivo e o início de uma nova fase.
Maria Clara serviu uma xícara de café puro e fumegante, observando a imensidão do mar azul do Leblon através da vidraça cristalina da varanda monumental. Ela venceu o tribunal manipulado. Derrotou a arrogância cega dos opressores cruéis e conquistou o seu espaço de direito no topo da hierarquia social. No entanto, a sua maior e mais doce vitória foi preservar a sua própria humanidade intacta perante o veneno corrosivo. O quarto de hospital estava mergulhado numa penumbra suave, iluminado apenas pelos feixes dourados do pôr do sol que atravessavam a grande janela de vidro. Dom Henrique respirava com uma lentidão angustiante, mas o seu rosto enrugado irradiava uma paz celestial que há décadas não experimentava. Maria Clara segurava firmemente a mão frágil e manchada do avô, sentindo a transmissão silenciosa de um amor ancestral que o tempo e a tragédia não conseguiram destruir. As lágrimas que banhavam o rosto da jovem herdeira misturavam-se com sorrisos de pura gratidão por aquele momento sagrado e redentor. Minha querida menina, você herdou a força inabalável da sua mãe e a dignidade que o dinheiro jamais poderia comprar de almas corrompidas. Sussurrou o velho patriarca com a voz embargada. Ele tocou delicadamente no crucifixo de ouro que agora adornava o pescoço de Maria, abençoando a neta que suportou as piores humilhações do mundo com uma resiliência extraordinária. Dom Henrique sabia que o seu império multibilionário não poderia estar em mãos mais justas, compassivas e preparadas para transformar a riqueza fria em instrumentos de verdadeira salvação social. A sua jornada terrena estava finalmente completa. Naquela mesma noite serena e estrelada, o monitor cardíaco emitiu um som contínuo e melancólico, anunciando a partida tranquila do gigante adormecido para a eternidade. Maria Clara beijou a testa do avô pela última vez, prometendo silenciosamente que honraria o nome da família Villanova com compaixão e justiça implacável contra as desigualdades. O luto que se abateu sobre a mansão no Leblon foi marcado por um respeito profundo e solene, longe da hipocrisia habitual que costuma rondar os leitos de morte dos bilionários. A herdeira estava pronta para assumir o seu destino glorioso. Os meses que se seguiram ao funeral foram marcados por uma revolução silenciosa e poderosa nos corredores de mármore da imensa sede da corporação familiar. Maria Clara, orientada pelo fiel advogado Ricardo, assumiu a presidência do conselho com uma postura firme que surpreendeu os executivos mais céticos e tradicionais. Ela recusou-se a focar exclusivamente nos lucros exorbitantes, direcionando uma parte substancial dos dividendos para fundos de habitação popular e programas de bolsas de estudo integrais. A antiga costureira humilde do Vidigal estava agora reescrevendo as regras cruéis do capitalismo selvagem com empatia e solidariedade. A fundação filantrópica que levava o nome de Dom Henrique tornou-se o maior projeto de transformação social de toda a cidade do Rio de Janeiro. Escolas de ponta, hospitais bem equipados e centros de formação profissional brotaram nas comunidades mais carentes, oferecendo oportunidades reais para jovens que antes só conheciam o abandono. Maria Clara fazia questão de visitar os canteiros de obras pessoalmente, calçando botas de segurança e conversando de igual para igual com os operários suados. A sua presença inspiradora provava diariamente que a riqueza e a humildade poderiam caminhar juntas perfeitamente. Enquanto a luz da esperança iluminava as favelas graças à generosidade da bilionária, as sombras da justiça divina continuavam a punir os seus antigos algozes. Eduardo, afundado em dívidas impagáveis e processos criminais decorrentes das suas fraudes no Tribunal de Família, foi despejado do seu modesto apartamento no subúrbio. O homem engravatado que um dia ameaçou arrancar o pequeno Léo dos braços da mãe, agora vagava pelas ruas poeirentas, buscando empregos braçais para sobreviver. A roda implacável do destino girou violentamente, esmagando a arrogância doentia sob o peso esmagador das suas próprias escolhas mesquinhas. Valéria, a antiga madame prepotente, que exibia suas joias de grife como troféus de superioridade ilusória, enfrentava um destino igualmente amargo e solitário. Rejeitada por todos os seus antigos pares da elite carioca,
Ela tentou manter as aparências, frequentando festas baratas e mendigando atenção em círculos sociais decadentes. O brilho falso da sua existência superficial apagou-se completamente, revelando uma mulher envelhecida pelo ressentimento tóxico e pela inveja paralisante. Ela passava os dias trancada num quarto de pensão, assistindo pela televisão às inaugurações grandiosas promovidas pela humilde costureira que ela tentou destruir impiedosamente. O ex-juiz Machado, antes considerado um deus intocável nos corredores frios do Tribunal de Justiça, foi condenado a vários anos de prisão em regime fechado. As provas contundentes, reunidas pelos investigadores de Maria Clara, desmascararam uma rede gigantesca de corrupção que vendia sentenças favoráveis aos mais ricos e poderosos, trancafiado numa cela comum e despojado de qualquer privilégio absurdo. Ele teve muito tempo para refletir sobre as palavras cruéis que disparou contra a mãe desesperada. A balança da justiça, outrora desequilibrada pelo peso do ouro sujo, finalmente encontrou o seu prumo perfeito e inquestionável. O pequeno Léo crescia forte e feliz, cercado por um batalhão de tutores brilhantes e pelo amor infinito de uma mãe que lutou contra leões. O garoto corria pelos vastos jardins da propriedade luxuosa do Leblon, mas também frequentava os projetos sociais da fundação, brincando com as crianças da favela. Maria Clara fazia questão absoluta de manter as raízes do filho conectadas à realidade do povo sofrido, ensinando-lhe que o privilégio financeiro carrega uma imensa responsabilidade moral. Ele não seria mais um herdeiro alienado, mas um líder empático forjado nos valores da solidariedade. Num belo amanhecer de primavera, Maria Clara caminhou descalça pelas areias brancas e macias da praia do Leblon, sentindo a brisa fresca do Oceano Atlântico. Ela observou as ondas quebrando suavemente na costa, lembrando-se das tempestades terríveis que quase afundaram o seu pequeno barco nas águas turvas da vida. A guerra pela guarda do filho, as humilhações públicas e o reencontro milagroso com o avô pareciam agora capítulos distantes de um romance épico e inesquecível. A paz interior que preenchia o seu peito era a recompensa divina por nunca ter abandonado a sua fé. O sol ergueu-se majestoso sobre a baía de Guanabara, tingindo o céu de cores quentes e vibrantes que abraçavam o Cristo Redentor no horizonte. A estátua imponente, que tantas vezes testemunhou as lágrimas solitárias da costureira na escuridão do barraco, agora parecia abençoar a sua jornada vitoriosa de luz. Maria Clara sorriu docemente, sabendo que o verdadeiro milagre não foi herdar uma fortuna bilionária, mas sim preservar a pureza da sua alma no processo doloroso. A sua história de resiliência e amor maternal incondicional ecoaria eternamente pelas ruas da cidade maravilhosa e fascinante. A lei do retorno mostrou-se absoluta e infalível, castigando os corações perversos com a miséria e premiando a virtude silenciosa com a glória abundante. A herdeira que o tribunal tentou silenciar com mentiras e preconceitos tornou-se a voz mais poderosa e respeitada em defesa dos oprimidos e esquecidos, com a cabeça erguida e o coração repleto de gratidão celestial. Maria Clara continuou a sua caminhada firme rumo a um futuro brilhante e cheio de propósito. O silêncio humilhado do passado transformou-se num hino grandioso de vitória, amor e justiça verdadeira para tudo, o sempre.